Aquele sentimento estranho que te invade quando você está perto de certas pessoas. Aquela sensação incômoda de que algo não está certo, mas você não consegue colocar o dedo na ferida. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, dedicou décadas a estudar esse fenômeno. E o que ele descobriu vai te fazer repensar várias relações na sua vida. Jung percebeu que existe um tipo de pessoa que domina a arte da manipulação psicológica, o famoso jogo mental. Eles não usam a força bruta, não partem para a violência, usam algo muito mais perigoso. Eles usam a sua própria mente contra você. E a parte mais assustadora, você nem sequer percebe que está acontecendo. Nos próximos minutos, vou te mostrar os 5 sinais que Jung identificou. Sinais que revelam quando alguém está te manipulando. E se você reconhecer 3 ou mais desses sinais em alguém próximo, preste muita atenção, porque o que vem depois pode te salvar de anos de sofrimento psicológico. Antes de começar, preciso te dizer algo importante. Isso não é paranoia. Não é sobre desconfiar de todo mundo. É sobre autoproteção. É sobre reconhecer padrões que a ciência já comprovou que existem. Jung não inventou nada. Ele observou, estudou e documentou comportamentos reais de pessoas reais. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Você provavelmente já está sendo manipulado agora e não percebe. Porque manipuladores de verdade não parecem vilões de novela. Eles não têm cara de maus. Na verdade, no começo, eles parecem incríveis, generosos, atenciosos, perfeitos demais. E é exatamente aí que mora o perigo. Carl Jung ensinou algo fundamental sobre a natureza humana. Ele falou sobre a sombra, aquela parte de nós que escondemos dos outros e muitas vezes de nós mesmos. Pessoas saudáveis trabalham sua sombra, reconhecem suas partes difíceis e tentam evoluir, mas manipuladores fazem o oposto. Eles usam a sombra como arma, projetam suas próprias falhas nos outros, te fazem sentir culpado por coisas que eles mesmos fazem. E você sabe qual é o problema? A sociedade te ensinou a ser educado, a dar o benefício da dúvida, a não julgar. E manipuladores sabem disso. Eles contam com a sua bondade, com a sua empatia, com o seu medo de ser injusto. Jung percebeu que o nosso inconsciente capta coisas que a mente consciente ignora. Aquele mal-estar que você sente perto de alguém não é frescura, é o seu inconsciente gritando, te avisando, te protegendo, mas você foi treinado a vida inteira para ignorar essa voz, para racionalizar, para achar que está exagerando. E é exatamente isso que manipuladores querem, que você duvide de si mesmo, que você ignore os sinais, que você pense que o problema está em você. Então vamos aos 5 sinais. E presta atenção, porque cada um deles vai te lembrar de alguém. E quando chegar no 5º sinal, você vai entender exatamente por que se sentia tão confuso. Primeiro sinal, a fase de exaltação exagerada. Jung estudou um conceito que ele chamou de persona. A máscara social que todos usamos. É normal ter uma persona, faz parte da vida em sociedade. O problema é quando a persona é falsa demais, quando é uma construção calculada para te enganar. E é isso que manipuladores fazem no início. Eles criam uma persona perfeita, estudam você, descobrem o que você precisa, o que você valoriza e se transformam exatamente nisso. No começo de uma relação com um manipulador, você se sente incrível, compreendido, valorizado. Parece que finalmente encontrou alguém que te entende de verdade. Eles concordam com tudo que você diz, validam cada sentimento seu, te fazem sentir especial, de um jeito que ninguém nunca fez.
Mas aqui está o que Jung descobriu. Quando alguém te exalta demais, rápido demais, há algo errado, porque pessoas saudáveis reconhecem nuances, veem defeitos e qualidades, levam tempo para construir uma conexão genuína. Manipuladores não. Eles pulam essa fase. Em semanas, às vezes dias, você já é a pessoa mais importante do mundo para eles. Você é perfeito. Vocês têm tudo em comum. É destino, é conexão de almas. E você se sente tão bem com isso que ignora os sinais. Há aquela vozinha que diz que está rápido demais, intenso demais, perfeito demais. Jung alertou. Quando algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é verdade. É uma armadilha psicológica, uma isca emocional. E você está mordendo o anzol sem perceber. Porque veja bem, depois dessa fase de exaltação, vem algo muito diferente. Mas antes de chegar lá, você já está emocionalmente investido, já criou laços, já abriu seu coração. E é exatamente nesse momento que a manipulação de verdade começa. Aqui está um exemplo concreto. Conheci uma pessoa que passou por isso. Vou chamar ela de Bruna. Bruna conheceu um cara que parecia perfeito. Nos primeiros encontros, ele lembrava de cada detalhe que ela mencionava. Enviava mensagens carinhosas todos os dias. Dizia que nunca tinha se sentido assim antes, que ela era diferente de todas as outras. Bruna se sentiu especial, valorizada. E quando amigas alertaram que estava muito rápido, ela defendeu, disse que elas não entendiam, que era diferente, que era real. 3 meses depois, Bruna estava completamente isolada, sem amigos, dependente emocionalmente, e se perguntando como chegou naquele ponto. Mas vou te contar essa parte daqui a pouco, porque primeiro você precisa entender o segundo sinal. Segundo sinal, o isolamento gradual e imperceptível. Jung estudou profundamente como pessoas influenciam umas às outras e descobriu que manipuladores têm uma estratégia muito específica. Eles não te isolam de uma vez, isso seria óbvio demais. Eles fazem algo muito mais inteligente. Eles te convencem a se isolar voluntariamente. Como? Através de críticas sutis, disfarçadas de preocupação. Depois da fase de exaltação, começam comentários pequenos, quase imperceptíveis, sobre as pessoas ao seu redor. Aquela sua amiga que sempre te apoiou, o manipulador vai dizer algo como: percebi que ela parece ter ciúmes de você. Toda vez que você compartilha boas notícias, ela muda de assunto. Só estou te alertando, porque me preocupo com você. E você, que confia nessa pessoa, começa a ver sua amiga com outros olhos, começa a reparar em coisas que antes não notava, e aos poucos se afasta. Seu irmão, que sempre foi protetor, o manipulador vai plantar. Acho que sua família não te valoriza. Eles não veem o quanto você é incrível. Sorte que você me tem agora. Seu colega de trabalho que sempre te defendeu, cuidado com ele. Acho que ele está te usando para crescer na empresa. E assim, uma pessoa de cada vez, seu círculo de confiança vai diminuindo. E você não percebe. Porque cada afastamento pareceu sua decisão, sua percepção, sua escolha consciente. Mas Jung ensinou algo fundamental. Quando alguém sistematicamente te afasta de todas as pessoas que te amam, não é coincidência, é estratégia, é isolamento calculado, porque manipuladores sabem que é mais fácil controlar alguém que não tem uma rede de apoio. E tem um detalhe crucial que a maioria das pessoas não percebe: manipuladores sempre têm uma desculpa plausível. Sempre parece que estão te protegendo, te ajudando a enxergar a verdade, te salvando de pessoas falsas. Mas a verdade é o oposto. Eles estão te isolando, te fragilizando, te preparando para a próxima fase do jogo mental.
E essa fase é ainda mais perigosa. Voltando à história da Bruna. Lembra que eu disse que em 3 meses ela estava isolada? Foi exatamente esse processo. Primeiro, ele começou a questionar as amigas dela. Disse que percebeu que elas bebiam demais, que eram influência negativa, que ela merecia amizades mais saudáveis. Bruna, acreditando que ele se importava, começou a recusar convites, a se afastar. Depois foi a família. Ele dizia que os pais dela eram muito críticos, que não a apoiavam de verdade, que estavam presos a padrões antigos, sabe? Aquela coisa de meus pais sempre fizeram assim. E Bruna, que sempre teve uma relação complicada com os pais, achou que ele estava certo, que finalmente alguém a entendia. Reduziu as visitas, parou de ligar tanto. Em poucos meses, Bruna só tinha ele. E quando percebeu, já era tarde demais. Porque aí veio o terceiro sinal. E esse sinal é o mais destrutivo de todos. Terceiro sinal, gaslighting. A manipulação da sua realidade. É quando começam a te fazer duvidar se o céu é azul. Carl Jung falou muito sobre a importância da nossa percepção da realidade. Ele entendia que a saúde mental depende de confiarmos nos nossos sentidos, na nossa memória, na nossa capacidade de interpretar o mundo. E manipuladores atacam exatamente isso. Eles distorcem a sua realidade. Te fazem duvidar da sua própria sanidade. Isso tem um nome, gaslighting, e é uma das formas mais cruéis de abuso psicológico. É como se estivessem apagando as luzes da sua mente. Funciona assim. Manipuladores negam coisas que claramente aconteceram. Contradizem sua memória com tanta confiança que você começa a duvidar de si mesmo. Distorcem conversas, reescrevem a história e te fazem sentir louco por questionar. Exemplo: você tem uma conversa onde a pessoa promete algo. No dia seguinte, nega ter prometido, diz que você entendeu errado, que está inventando coisas, que precisa prestar mais atenção. Ou pior, fazem algo que te machuca. Você confronta. E eles viram completamente o jogo. Dizem que você está sendo sensível demais, dramático, que está vendo problema onde não existe. Que o problema é você, não eles. Carl Jung percebeu que isso cria o que ele chamou de dissociação. Você começa a não confiar mais na sua própria percepção. Questiona sua memória, seu julgamento, sua sanidade. É como se você estivesse se vendo de fora. E sabe o que é mais perigoso? Gaslighting funciona melhor em pessoas inteligentes, porque pessoas inteligentes são capazes de questionar a si mesmas, de considerar que podem estar erradas. E manipuladores exploram exatamente essa humildade intelectual. Eles te convencem que você é o problema, que sua sensibilidade é exagerada, que sua memória é falha, que sua percepção é distorcida. E depois de meses disso, você não confia mais em si mesmo. Depende da validação deles para saber o que é real. E é exatamente aí que eles querem você. Confuso, inseguro, dependente. Bruna viveu isso intensamente. Ela se lembra de uma vez que marcaram jantar às 8. Ela chegou no horário, esperou 1 hora. Quando ele chegou, disse que tinham combinado 9 horas. E ela que não prestou atenção. E fez isso com tanta certeza que Bruna começou a duvidar da própria memória. Aconteceu de novo, e de novo, pequenas coisas. Ele dizia uma coisa e depois negava ter dito. Mudava planos e culpava ela por não lembrar corretamente. E toda vez que Bruna questionava, ele suspirava, como se estivesse lidando com uma criança difícil. Até que um dia, Bruna percebeu que não confiava mais em si mesma.
Checava mensagens obsessivamente para ter prova das conversas, gravava mentalmente cada palavra e, mesmo assim, duvidava. Porque ele tinha uma capacidade incrível de distorcer tudo. E Carl Jung explicou por que isso funciona tão bem. Porque nós, seres humanos, precisamos de validação externa. Precisamos que nossa experiência seja confirmada por outros. E quando a pessoa mais próxima constantemente nega nossa realidade, entramos em crise psicológica profunda. Mas calma, porque eu ainda não te mostrei o que é mais importante. Os sinais que vêm agora são os que realmente te dão poder de reagir. São os que te mostram não só que está sendo manipulado, mas como reverter isso. Antes de continuar, preciso te explicar algo que Carl Jung descobriu. Manipuladores operam a partir de uma estrutura psicológica danificada. Uma integração falha entre a máscara social e o lado sombrio. Nunca desenvolveram um eu autêntico. Criaram uma máscara tão elaborada que nem eles mesmos sabem mais o que é real. E você não pode consertar isso. Não pode amar alguém até que se cure, porque a mudança requer que a pessoa reconheça o problema. E manipuladores raramente reconhecem. Eles fazem o oposto, projetam. Carl Jung falou muito sobre projeção. É quando você coloca no outro características que na verdade são suas. Manipuladores mentem e te acusam de mentir. Traem e te acusam de traição. Jogam e te acusam de estar fazendo um jogo mental, porque é mais fácil do que olhar para o próprio lado sombrio. Jung ensinou que o caminho para a individuação passa por enfrentar nosso lado sombrio, reconhecer nossas partes difíceis, integrar, não negar. Mas manipuladores negam completamente o lado sombrio e o projetam nos outros. Isso te coloca numa posição impossível. Toda vez que você tenta ter uma conversa honesta sobre o comportamento deles, vira sobre você. Seus defeitos, seus erros, suas falhas. É como se estivessem usando um espelho que só reflete o que há de pior em você. Bruna me contou sobre a vez que tentou confrontar o parceiro sobre ele ter flertado com outra mulher bem na frente dela. Ela juntou coragem, esperou um momento calmo e disse que aquilo a tinha magoado. Sabe o que aconteceu? Ele virou completamente a conversa. Disse que ela que era obcecada por outras mulheres, que ela que tinha problemas de ciúme, que precisava fazer terapia para lidar com a insegurança dela. E no final da conversa, Bruna estava pedindo desculpas por ter se sentido mal com algo que ele fez. E essa é a marca registrada do gaslighting, combinado com projeção. Você confronta um comportamento real e sai da conversa sentindo que você é o problema, que você precisa trabalhar mais em si mesmo, que você não é bom o suficiente. Carl Jung alertava seus pacientes. Quando você tenta discutir algo legítimo e sistematicamente a conversa vira sobre seus defeitos, você não está numa relação saudável. Você está numa dinâmica de manipulação. E tem um teste simples que Jung sugeria. Após uma conversa difícil com alguém, você se sente mais claro ou mais confuso, mais forte ou mais fraco, mais confiante ou mais inseguro. Conversas saudáveis, mesmo quando difíceis, trazem clareza. Pode doer ouvir feedback honesto, mas você sente que crescer, que entendeu algo novo, que a relação evoluiu. Conversas com manipuladores têm o efeito oposto. Você sai mais confuso do que entrou, mais inseguro, mais questionando sua própria sanidade, porque o objetivo nunca foi resolver o problema. Foi te deixar tão desorientado que você desiste de questionar. Muita gente se pergunta, tá, mas como eu sei se o problema não sou eu? E a resposta está no padrão. Uma vez é um mal-entendido, 2 vezes é coincidência.
Mas quando você sente aquela confusão mental, toda vez que tenta resolver alguma coisa com uma pessoa específica, isso é jogo mental sistemático. Carl Jung já falava sobre confiar no inconsciente, aquele desconforto que você sente, mas não consegue dar nome. É seu inconsciente detectando incongruências. Que o que a pessoa diz não combina com o que ela faz, que a máscara social não encaixa perfeitamente. Pessoas saudáveis têm congruência, manipuladores não. Há uma dissonância profunda, e seu inconsciente capta isso antes da sua mente consciente entender. Por isso aquele sentimento estranho no estômago não é paranoia, é proteção. É seu sistema de alarme funcionando. Jung diria: trair a própria intuição é a maior traição que você pode fazer consigo mesmo. Então observe, perceba que o sentimento existe. Ele está te dizendo algo importante. Agora vamos ao quarto sinal, e esse é particularmente insidioso, porque ataca algo fundamental: sua autonomia, sua independência, sua capacidade de existir fora da órbita deles. Quarto sinal: punição por independência. Jung falava sobre o processo de individuação, o caminho para se tornar quem realmente somos, para desenvolver um eu autêntico. E esse processo requer espaço, requer que possamos pensar nossos próprios pensamentos, sentir nossos próprios sentimentos, tomar nossas próprias decisões. Manipuladores sabem disso. E fazem de tudo para impedir sua individuação, porque uma pessoa individualizada não pode ser controlada. Uma pessoa que conhece a si mesma não cai em jogos mentais facilmente. Então, eles punem sutilmente, mas efetivamente. Toda vez que você demonstra independência, toda vez que você faz algo sem pedir permissão, toda vez que você mostra que existe fora do relacionamento com eles, isso pode parecer de várias formas. Você sai com amigos e quando volta, a pessoa está fria, distante. E quando você pergunta o que há de errado, dizem que está tudo bem, mas claramente não está. Você sente a punição no ar, a retirada de afeto, o tratamento de silêncio, ou você compartilha uma conquista, algo que conseguiu sozinho. E em vez de celebrar, a pessoa minimiza, desvia o assunto. Ou pior, aponta algum defeito no que você conquistou. Jung explicaria isso como uma tentativa de manter você num estado de dependência psicológica. Porque se você se sente mal toda vez que demonstra autonomia, eventualmente para de demonstrar. Começa a pedir permissão, a checar antes de fazer qualquer coisa, a moldar sua vida inteira em torno do humor e das reações dessa pessoa. E o mais doloroso, você nem percebe que está acontecendo. Você só sabe que, de alguma forma, parou de fazer coisas que gostava, parou de ver pessoas que importavam, parou de perseguir sonhos que tinha. E nem sabe explicar exatamente como chegou nesse ponto. Com a Bruna, isso foi brutal. Toda vez que ela mencionava querer fazer um curso, o parceiro ficava estranho. Não proibia, mas de repente ficava doente, ou triste, ou precisava dela para algo urgente. E Bruna, por ter bom coração, adiava o curso, adiava de novo, até que parou de mencionar. Quando ela queria sair sozinha para caminhar, ele não dizia não, mas fazia cara de abandonado, suspirava. Comentava que estava se sentindo sozinho ultimamente, e Bruna, se sentindo culpada, escolhia ficar. Ou assim acreditava. Mas não era escolha. Era jogo mental emocional sofisticado. Era punição disfarçada de necessidade. Era controle vestido de vulnerabilidade. E Jung alertou sobre isso em seus escritos. Ele disse que quando alguém usa a própria fragilidade como arma para controlar os outros, não é vulnerabilidade real. É manipulação.
Vulnerabilidade real te aproxima das pessoas de forma saudável. Jogo mental emocional te prende numa armadilha de culpa perpétua. E tem um padrão específico que você pode observar. Sempre que você tenta crescer, a pessoa adoece, precisa de você, tem uma crise. Não é coincidência, é sabotagem psicológica. É uma forma de garantir que você fique pequeno, que não evolua além do que eles podem controlar. Porque manipuladores têm medo profundo de abandono. Mas em vez de trabalharem isso de forma saudável, prendem as pessoas através de culpa, através de fazer você se sentir responsável pelo bem-estar emocional deles, através de te convencer que deixá-los, nem que seja por algumas horas, é crueldade. E isso me leva ao quinto e último sinal, o mais destrutivo, o que finalmente abre seus olhos se os outros não abriram. Quinto sinal, o ciclo de desvalorização e recuperação. No começo, lembra? Você era exaltada exageradamente. Perfeito, incrível. Mas depois dos outros sinais, algo muda, e muda drasticamente. Começa a fase de desvalorização. E quando isso começa, a confusão atinge níveis insuportáveis. Jung estudou o arquétipo do que ele chamou de ciclo destrutivo. Padrões que se repetem compulsivamente. E manipuladores operam num ciclo muito específico. Exaltação exagerada, desvalorização, descarte e, às vezes, recuperação. Para começar tudo de novo. A desvalorização começa sutil. Pequenos comentários sobre sua aparência. Você era linda, agora deveria se cuidar mais. Críticas sobre como você fala, como você pensa, como você é. Comparações com outras pessoas que são melhores que você em algum aspecto. E a cada crítica, você tenta mudar, tenta ser melhor, tenta reconquistar aquela pessoa maravilhosa que te amava no começo, mas não importa o quanto você mude, nunca é suficiente, porque o objetivo não é você melhorar. O objetivo é você se sentir inferior, inseguro, grato por eles ainda estarem com você, apesar de você ser tão problemática. Jung explicaria isso como uma projeção massiva do lado sombrio deles em você. Todas as partes que eles odeiam em si mesmos, agora eles veem em você e atacam, criticam, desprezam, não porque você seja essas coisas, mas porque eles não conseguem lidar com essas coisas dentro deles mesmos. E então, quando você está no limite, quando está quase desistindo, quase saindo, acontece algo mágico. Eles voltam a ser aquela pessoa do início, carinhosos, atenciosos, pedindo desculpas, dizendo que vão mudar, que você é especial, que não sabem o que deu neles. E você acredita, porque quer acreditar, porque se apaixonou por aquela primeira versão e quer desesperadamente que seja real. Então perdoa, dá mais uma chance, e por um tempo é bom de novo. É como era no começo, até que não é. E o ciclo recomeça. Desvalorização, quase descarte, recuperação, e cada ciclo te deixa mais fraco, mais confuso, mais dependente, mais perdido de quem você era antes. Bruna viveu 6 ciclos completos antes de conseguir sair. 6 vezes ela quase foi embora. E 6 vezes ele se transformou de volta na pessoa maravilhosa, com promessas, com lágrimas, com declarações de amor. E cada vez que ela voltava, perdia mais um pedaço de si mesma, mais da sua confiança, mais da sua força, mais do que a sua capacidade de reconhecer o que é real. Jung diria que isso não é amor. Amor verdadeiro te fortalece, te ajuda a crescer, te encoraja a ser mais você mesmo, não menos. Isso que a Bruna viveu era trauma bonding. É quando você se apega justamente à pessoa que te machuca, porque os momentos bons, raros e intensos
criam uma dependência química no cérebro. E aqui está a verdade mais dura. Se você reconheceu esses 5 sinais em alguém, essa pessoa não vai mudar. Não com amor suficiente, não com paciência suficiente, não com mais uma chance. Porque mudar requer que a pessoa faça o trabalho interno que Jung descreveu. Enfrentar o lado sombrio, integrar as partes fragmentadas, desenvolver um self autêntico. E a vasta maioria dos manipuladores não faz esse trabalho. Não porque não podem, mas porque não querem, porque é doloroso. Porque requer admitir coisas sobre si mesmos que passaram a vida inteira negando. Pausando por um momento. Se você assistiu até aqui, recebeu informação que levei anos estudando Jung para entender. Informação que pode salvar você de anos de sofrimento, de relacionamentos que destroem sua saúde mental, de pessoas que usam a sua bondade contra você. Esse conteúdo tem um custo, tempo pesquisando, revelar verdades que muita gente prefere não ouvir. Arriscar críticas por ser direto, por não suavizar a realidade, mas você merece a verdade, ferramentas reais de proteção, conhecimento que empodera, não apenas entretém. É por isso que existe o Super Thanks, aquele coração dourado ali embaixo. Quando você clica, não está apenas apoiando financeiramente, está dizendo ao YouTube que esse conteúdo importa, que informação que protege vale mais que conteúdo que só distrai. Você diz: continue revelando o que outros temem falar. Continue trazendo Jung de forma que protege de verdade. Continue criando conteúdo que salva. Torne-se parte de uma comunidade. Pessoas que escolhem conhecimento sobre ignorância, proteção sobre ingenuidade. Entenda que defender-se psicologicamente não é negativo. É sábio. Qualquer valor ajuda. R$5, R$10. Porque não é sobre o valor monetário. É uma declaração de que esse tipo de informação precisa continuar existindo, alcançar mais pessoas, salvar mais gente de relações destrutivas. Agora vamos ao que realmente importa. Você identificou os sinais. E agora, como você se protege? Como você sai? Como você recupera a si mesmo? Jung ensinou que o primeiro passo para a cura é a consciência. Você está vendo, reconhecendo padrões, validando sua intuição. Segundo passo, estabelecer limites psicológicos. Jung falava sobre saber onde você termina e o outro começa. Manipuladores invadem esse limite. Fazem você se sentir responsável pelas emoções deles. Você precisa devolver essa responsabilidade. Com firmeza, você pode ter empatia sem assumir a carga emocional alheia. Você pode amar sem se perder. Terceiro passo, reconecte-se com o seu inconsciente, com aquela voz interior que você foi treinado a ignorar. Preste atenção nos sentimentos no seu corpo, desconforto no estômago, tensão nos ombros, vontade de fugir. Esses são sinais de sabedoria profunda. Seu inconsciente vê o que a mente consciente racionaliza. Aprenda a ouvi-lo. Quarto passo, busque validação externa. Para quebrar o isolamento, fale com alguém de confiança. Conte o que está acontecendo. Se as pessoas que te amam ficam preocupadas, preste atenção. Eles, de fora, veem o que você, de dentro, não consegue mais ver. Quinto passo, o mais importante. Sair não é falha. Não é desistência, é autopreservação. É escolher sua saúde mental. É respeitar o processo de individuação que Jung considerava essencial. E se você está se perguntando, mas e se eu estiver errado? E se a pessoa realmente mudar? E se eu me arrepender? Jung responderia,
Você não está errado. Seu inconsciente não mente. E se a pessoa realmente mudar, será um trabalho de anos de terapia profunda, não semanas de promessas. E você não pode esperar. Porque esperar significa sacrificar a sua própria individuação, a sua própria saúde, a sua própria vida. Bruna saiu no 7º ciclo. Depois de 6 vezes acreditando na mudança, ela disse: "A mudança real que vi foi em mim, quando finalmente escolhi a minha sanidade sobre a possibilidade dele se tornar quem prometia." 3 meses depois, Bruna tinha uma sensação que não sentia há anos. Paz. Paz verdadeira. Não a paz de quando ele estava legalzinho, mas a paz de não estar em alerta constante, de não checar o seu humor sempre, de não caminhar em ovos. Ela disse: "Esqueci como é existir sem medo, sem confusão, sem questionar a minha percepção a cada momento. Agora eu sei. Nunca mais trocarei a minha paz por promessas de amor. Amor real não te custa a sanidade, não te custa a identidade, não te custa a capacidade de confiar em si. Amor real fortalece, clareia, te ajuda a ser mais você, não menos. Se o que você vive te deixa mais confuso, mais fraco, mais inseguro, isso não é amor, é jogo mental. Você merece relações que te nutrem, que te respeitam." Recapitulando os 5 sinais. Primeiro, exaltação exagerada no início. Rápida, intensa, perfeita demais. Desconfie de quem te coloca num pedestal antes de te conhecer. Segundo, isolamento gradual, te afastando das pessoas que te protegem, sempre com desculpas plausíveis. Terceiro, gaslighting, negando a sua realidade, distorcendo conversas, te fazendo duvidar da própria memória. Quarto, punição por independência. Sempre que você demonstra autonomia, há uma reação negativa, te condiciona a pedir permissão para existir. Quinto, ciclo de desvalorização e recuperação, te tratando cada vez pior e, quando você quase sai, voltando a ser maravilhoso. Um ciclo eterno de esperança e decepção. Se você reconheceu 3 ou mais sinais em alguém próximo, você sabe o que precisa fazer. E se você ainda tem dúvida, pergunta para o seu inconsciente. Aquele sentimento no estômago quando você está perto dessa pessoa. Aquele alívio quando você está longe. Aquela voz que te avisa, mas você ignora. Jung confiava profundamente no inconsciente, e você também deveria, porque ele está tentando te salvar. Está te mostrando o que a mente consciente racionaliza. Está te protegendo da forma que pode. Quantos desses sinais você reconheceu em alguém? Comenta só o número, de 1 a 5. Você não está sozinho. Milhares assistindo reconhecem os mesmos padrões. Validam as mesmas intuições ignoradas por tempo demais. Qual sinal você mais ignorou? Qual você racionalizou? Sua história pode ser o que outra pessoa precisa ouvir para confiar na própria percepção. Se você quer um vídeo sobre como sair de relacionamentos que praticam jogos mentais, recuperar a autoconfiança após o gaslighting ou reconhecer pessoas saudáveis, comenta qual tema te interessa. Este canal te dá ferramentas reais, conhecimento que protege, sabedoria de Jung aplicada à vida, proteção psicológica no mundo real. Confiar na intuição não é paranoia, é sabedoria. Estabelecer limites não é crueldade, é saúde mental. Escolher a sua paz não é egoísmo, é sobrevivência. Sair de relações destrutivas não é falha, é coragem. Sabe aquele nó na garganta? Aquela sensação estranha de que algo não está certo, mas você simplesmente não consegue colocar o dedo na ferida? Todos nós já passamos por isso. E Carl Jung,
um dos gigantes da psicologia, gastou décadas tentando decifrar esses enigmas da nossa mente. E o que ele descobriu vai te fazer reavaliar muitas relações. Imagine alguém que é mestre no jogo mental, que não precisa de agressão nem de truculência. Alguém que usa uma arma muito mais refinada e muito mais perigosa, a sua própria cabeça. E o pior é que você nem percebe que está sendo manipulado. Vamos explorar os sinais que Jung identificou. Aquelas pistas que denunciam a presença de um manipulador, de um mestre da ilusão na sua vida. Se você reconhecer uns 3 desses sinais em alguém próximo, abra os olhos. O que vem a seguir pode te livrar de anos de sofrimento e de dor. E atenção, isso não é para criar paranoia, nem para desconfiar de todo mundo. É sobre autodefesa, é sobre reconhecer comportamentos que a ciência já provou que existem. Jung não tirou nada da cartola. Ele observou, estudou e registrou atitudes reais. E a verdade, por mais dura que seja, é que você provavelmente está sendo manipulado agora mesmo. E nem faz ideia. Porque os manipuladores de verdade não são como os vilões de novela. Eles não têm cara de bandido. Muito pelo contrário, no começo, eles parecem incríveis. Gentis, atenciosos, bons demais para ser verdade. E aí mora o grande perigo. Carl Jung nos apresentou ao lado sombrio, aquela faceta de nós que escondemos dos outros e muitas vezes de nós mesmos. Pessoas emocionalmente equilibradas se esforçam para integrar seu lado sombrio, reconhecendo suas falhas e buscando evoluir, mas os manipuladores fazem o exato oposto. Eles usam o lado sombrio como arma, projetando suas próprias fraquezas nos outros, te fazendo se sentir culpado por coisas que eles mesmos fazem. E a sociedade te ensinou a ser cordial, a dar sempre um voto de confiança, a não julgar. Os manipuladores sabem disso. Eles se aproveitam da sua empatia, da sua bondade, do seu medo de ser injusto. Jung percebeu que o nosso inconsciente percebe coisas que a nossa mente consciente não capta. Aquele incômodo inexplicável perto de certas pessoas não é invenção sua. É o seu inconsciente gritando, te alertando, te protegendo, mas fomos condicionados a vida inteira a ignorar essa voz, a racionalizar, a pensar que estamos exagerando. E é justamente isso que os manipuladores querem, que você duvide de si mesmo, que ignore os sinais, que acredite que o problema está em você. Vamos analisar 5 sinais reveladores. Preste muita atenção, porque cada um deles vai te lembrar de alguém. E ao chegar ao 5º sinal, você vai entender exatamente por que se sentia tão confuso. Jung dedicou a vida a tentar entender a psique humana. Uma das coisas mais importantes que ele ensinou foi: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele vai direcionar a sua vida. E você vai chamar isso de destino. Você se tornou consciente, você enxergou padrões, reconheceu os sinais, validou sua intuição. Agora não é mais destino, é escolha. Você sabe qual escolha te protege, qual te honra, qual te reconecta com você mesmo. Escolha você, sempre. Você merece ser alguém em quem você confia, alguém que você respeita, alguém que te protege. Não importa as promessas, não importa as mudanças momentâneas. Escolha você, a sua sanidade, a sua paz interior, o seu processo de individuação. Isso é o verdadeiro amor próprio, um respeito profundo pela sua jornada de se tornar uma pessoa completa. Quando você se escolhe, você para de atrair manipuladores, porque você se tornou o seu próprio validador, o seu próprio protetor. Essa é a liberdade que Jung tanto falava, a individuação completa, onde você confia na sua percepção, onde você honra a sua verdade. Saia daqui mais consciente, mais protegido,
Nunca mais ignore a sua intuição, porque ela está certa. O seu inconsciente está te protegendo e você merece escutá-lo, merece confiar, merece agir. Até o próximo vídeo. Se proteja, se valorize. Escolha sempre você.